vamos voltar a falar sobre aquela retirada das tarifas dos Estados Unidos? A gente vai chamar a Denise Campos de Toledo, a nossa comentarista de economia, para avaliar como é que vai ficar o cenário aqui do mercado financeiro no país depois dessa decisão de Donald Trump. Denise, bem-vinda, boa tarde. O mercado gostou da notícia? Olha, o mercado gostou da notícia, recebeu muito bem, afinal isso pode reforçar o fluxo comercial para o Brasil, maior entrada de dólares, mas como se previa, como ontem foi feriado, o mercado hoje acabou repercutindo mais os dados que foram divulgados na véspera nos Estados Unidos e também ontem, especialmente os novos dados de mercado de trabalho. Isso provocou um movimento de aversão ao risco global, com alta do dólar. O dólar está sendo negociado na faixa dos 5,40, alta de 1%. Bolsa de valores cai quase 1% hoje. Saiu o payroll ontem. Ele mostrou uma taxa de desemprego mais elevada, de 4,4%, a maior em 4 anos, só que a geração de empregos na última apuração do payroll veio quase o dobro do que era previsto pelo mercado financeiro. Então, ficou aquela dúvida se o Federal Reserve terá condições ou não de dar continuidade do corte dos juros na reunião de dezembro, sendo que em dezembro ainda haverá uma informação parcial quanto ao mercado de trabalho. O shutdown, a paralisação de atividades nos Estados Unidos, durou muito tempo, atrapalhou muito a coleta e análise de dados, e o Federal Reserve tem dado declarações, os dirigentes, muito cautelosas em relação aos juros. Então, são duas coisas em paralelo. O mercado repercute de uma forma favorável as expectativas quanto a esse corte de tarifas de Trump, como eu disse, reforça o comércio internacional do Brasil, a recuperação de espaço para vários setores, especialmente do café, e é curioso, inclusive, que pela essa expectativa de aumento da oferta global do café, há uma queda forte das cotações hoje, tanto no mercado de Londres como em Nova York. Em Londres, a cotação chegou a cair mais de 10%, agora o recuo está na faixa de 8%, em Nova York 3,8%. Então, é meio que uma normalização do mercado global para esses produtos do Brasil que estavam com essa sobretarifa de 40%. Então, agora entramos numa situação de normalidade, a maior oferta mexe com a expectativa de preços. Mas o mercado muito preocupado com essa questão dos juros nos Estados Unidos, porque se não houver corte, pode afetar o fluxo financeiro de recursos para outros mercados. Então, as tarifas, o fortalecimento do comércio do Brasil melhora o fluxo comercial, só que podemos perder fluxo financeiro, porque mesmo os Estados Unidos tendo juros muito mais baixos do que o Brasil, a nossa Selic está em 15%, a segunda maior taxa do mundo, tem um fator risco, várias incertezas em relação à economia brasileira, questão fiscal sempre pesa muito, e nessa aversão ao risco tem até a questão geopolítica um pouco colocada hoje, a proposta para a Ucrânia ceder territórios para um acordo com a Rússia. Mas o mais preponderante mesmo é essa preocupação com juros nos Estados Unidos. E na sua análise, Denise, no próximo ano pode haver a redução dessa taxa por lá? A nossa taxa aqui de juros no Brasil ou dos Estados Unidos? A dos Estados Unidos, já que o mercado está preocupado com ela, né? Olha, eu acho que sim, porque a tendência é de você ter uma piora de mercado de trabalho nos Estados Unidos, e o Federal Reserve, diferente do nosso Banco Central, ele não se preocupa apenas em trazer a inflação para a meta, mas também em manter um bom nível do mercado de trabalho, e essa tem sido uma grande preocupação. Então, o Federal Reserve está trabalhando com dados contraditórios. De um lado, tem a preocupação com o comportamento da inflação, que continua rodando acima da meta, que lá é de 2%, em parte por conta das tarifas. Então, na medida em que Trump corta as tarifas, a tendência é de uma baixa de preços dos produtos lá nos Estados Unidos, o custo da alimentação tinha subido demais, a inflação talvez seja um dos fatores que pesaram mais na decisão de Trump de voltar atrás na taxação de produtos brasileiros. A carne, o café, eles pesam muito na cesta de consumo dos americanos, o produto que é comprado do Brasil. Então, isso pode pesar menos na inflação, daria uma folguinha para o Federal Reserve nesse sentido, e há uma tendência de desaceleração de atividade, que aí pode ter mais implicações no mercado de trabalho, que já vinha em desaceleração, a taxa de desemprego cresceu, então pode ser retomado, mas não agora. Nessa reunião de dezembro, talvez o Fed ainda tenha muitas incertezas para promover um novo corte da taxa de juros. E aqui no Brasil pode sobrar para a gente, porque sempre tem uma influência a política de juros nos Estados Unidos na política que é implementada aqui no Brasil.